Olá, meus caros. Há alguns anos atrás, eu li este livro, Notas do Subsolo, de Dostoiévski. Não lembro exatamente quantos anos atrás eu li, mais de 4, certamente. Mas comecei a relê-lo hoje e tinha esquecido como o estilo, na verdade, como Dostoiévski é um romancista maravilhoso. Porque as coisas que ele fala tocam diretamente o nosso interesse. Ele é extremamente interessante. As questões filosóficas que ele aborda em suas histórias são grandes questões filosóficas até hoje. Ou seja, são muito interessantes. Dostoiévski, ele é para quem não sabe, né? É um escritor russo, nascido em 1821. E ele faleceu em 1881, aos 60 anos. Muito novo, aos 16 anos ele perdeu a mãe, aos 18 ele perdeu o pai, que provavelmente foi assassinado pelos empregados porque ele tinha fama de ser violento com eles. Então pode ter sido uma vingança dos empregados dele. E Dostoiévski se envolveu em atividades revolucionárias contra o czar, Nicolau I. E foi preso e condenado à morte, ainda muito novo. Foi levado para o pátio de execução e no momento de ser executado chegou uma carta providencial do czar comutando a pena dele em trabalhos forçados na Sibéria por 5 anos. Então ele foi enviado para a Sibéria. Dostoiévski era epilético, né? Ele era um homem epilético. Ele foi para a Sibéria. Lá conheceu diversos tipos diferentes de pessoas. E ele perdeu todo aquele idealismo a respeito do ser humano que ele tinha antes. A respeito dos pobres, enfim. Ele percebeu que os marginais e desvalidos, ao contrário do que os revolucionários pregavam, não são seres sempre bonzinhos, que querem o conhecimento, querem o bem, mas os malvados e ricos capitalistas oprimem esse pessoal. Ele viu que entre aquelas pessoas que estavam condenadas a trabalhos forçados na Sibéria, havia muita gente ruim, que não queria conhecimento, não queria nada de bom. Então, Dostoiévski, ele ficou esses 5 anos lá, na Sibéria. Imagina você, está estudando para ser escritor,
ou apenas está estudando para ter uma vida intelectual, embora não queira exercer a atividade de escritor. Imagine você sendo condenado de repente a trabalhos forçados em algum lugar, em Cuba, sei lá, na Coreia do Norte, na China, enquanto não se criam campos de concentração no Brasil. Não esqueçam essa doideira que eu acabei de falar, porque isso é teoria da conspiração, é impossível acontecer, né? Mas imagine você sendo condenado a passar, primeiro sendo condenado à morte, depois sendo condenado a passar 5 anos em um campo de trabalhos forçados. Você ia se desesperar e achar que a sua carreira literária, intelectual, simplesmente acabou? Não foi o que Dostoiévski fez. Dostoiévski continuou estudando mesmo no campo de trabalhos forçados na Sibéria. Salvo engano, nesse tempo ele leu muito as Sagradas Escrituras, né? A Bíblia. Ele era o único livro que ele tinha disponível lá e ele lia sempre, todos os dias. O fato é que esse período que ele passou na Sibéria foi extremamente útil para que ele pudesse conhecer melhor o ser humano. Então ele voltou para a cidade dele depois, na Rússia continental, né? E exerceu a carreira dele. Ele também era viciado em jogo, vivia endividado. Num dado momento, o irmão dele faleceu e ele teve que cuidar da família do irmão dele. Não apenas só de si, mas também da família do irmão, cheio de dívidas. Foi quando ele ditou a uma secretária, a toque de caixa, de uma maneira muito rápida e desesperada, o livro O Jogador. Senão ele seria despejado da casa dele, teria que ir embora e ficar no olho da rua, dormir com os mendigos russos. Veja que situação. Grande Dostoiévski, provavelmente o maior romancista de todos os tempos que a humanidade já teve. Bem, mas por que contar toda essa história? Simples. O Covid está aí, a China está aí, tantas coisas ruins se anunciam para os próximos 10 anos. Quem viu o vídeo daquela menina, esqueci o nome dela, não sei o que, G. Barbosa, eu esqueci, desculpe, mas eu esqueci realmente o nome dela, em que ela pega o documento do Fórum Econômico Mundial, um documento que prevê as catástrofes que vão acontecer no mundo nos próximos 10 anos. E ela ali destacou algumas previsões catastróficas. E é documento oficial, não é assim, como o pessoal diz, teoria da conspiração, né? Não, o Fórum Econômico Mundial prevendo muitas calamidades nos próximos 10 anos. Doenças,
falências, colapsos de estados e sociedades inteiras, uma inversão do campo magnético da Terra, que parece que acontece assim de tempos em tempos, mas assim, demora muitíssimo para acontecer e vai acontecer nesses 10 anos que se seguirão. Isso poderá causar muitos problemas. As economias, né? Nós estamos vendo as economias dos grandes países ruírem. O Brasil também. As lideranças de direita, né? As lideranças nacionalistas, como Trump e Bolsonaro, estão caindo diante dessa crise gerada pelo vírus chinês. As Big Techs controlando aí as informações, eliminando aí perfis, né, que falam o contrário do que é aceito por elas, né, pelas Big Techs. Enfim, diante desse quadro, diante das previsões catastróficas que se anunciam, não adianta você perder a esperança, se desesperar, achar que já era. O que você tem que fazer, em primeiro lugar, confiar em Deus. E em segundo lugar, se dedicar ainda mais à sua vocação de escritor, de romancista, de poeta, de filósofo, de pintor, de músico, de professor, de artista de forma geral, de cientista, e assim por diante. A sua vocação de pai e de mãe. Porque o mundo ele não pode parar. Imagine se Dostoiévski ficasse, né, perplexo diante da realidade que vivia e simplesmente, não vou estudar mais, não vou ler mais nada, tô ferrado mesmo, já era. Nós nunca teríamos as obras dele. Imagine se Machado de Assis falasse assim, eu sou neto de escravos, eu sou mulato, eu não tenho chance nessa sociedade escravagista brasileira, eu sou epilético, não tem condição para mim. Imagine se ele pensasse assim, e não estudasse, não corresse atrás. Ele nunca seria o Machado de Assis que nós conhecemos. E assim nós podemos falar de vários outros grandes autores que construíram a literatura e a cultura universal. Foram homens que, na dificuldade, encontraram forças para fazer o que tinham que fazer. Viktor Frankl, quem lembra da história de Viktor Frankl? Querendo ser um psicólogo, foi condenado a viver num campo de concentração na Alemanha nazista. Ele poderia pensar, já era. Meu sonho foi embora. Mas foi aí que ele abriu mais os olhos para observar como é o ser humano num campo de concentração.
E ele então chegou à conclusão de que as pessoas que nos momentos mais difíceis, mais cruciais, mais traumáticos, enfim, mais dolorosos, mantêm viva a consciência de um dever a se cumprir diante de Deus, ou diante da história, ou diante da humanidade, ou diante dos seus parentes queridos, esposa, filhos, aqueles que têm um motivo para viver, eles suportam melhor as dificuldades de um campo de concentração. Mas aqueles que simplesmente perdem completamente a esperança, eles definham rapidamente. Viktor Frankl disse a seguinte frase: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Noutras palavras, se você tem um motivo para viver, para estudar, para cumprir a sua vocação, as circunstâncias elas não podem te impedir. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar. O vídeo aí já vai para 17 minutos. Eu pretendia que fosse mais curto, mas é isso. Então estudem, cumpram a vocação de vocês, vamos cumprir a nossa vocação, independente das circunstâncias, sem desespero, porque Deus ele continua reinando sobre todas as coisas. Um grande abraço.